Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem de Levítico. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho, e a gente vai falar sobre a ponte do distanciamento e entender um pouco mais sobre qual era o propósito de Deus quando ele ordenou que as ofertas de paz, ofertas de comunhão, o alimento fosse comido no mesmo dia ou até dentro de 2 dias. Quando o ofertante ele ia a oferta, a lição vem dizer que a oferta de ação de graças, essa oferta de comunhão, estava intimamente ligada a tempo. Por quê? Quando era oferta de ação de graça, o alimento precisava ser comido pelo ofertante e aqueles que ele tinha convidado no mesmo dia. Além de ser por questões de saúde, porque não teria como conservar ali o alimento, né, armazenar, era também por uma questão espiritual que ele queria ensinar ao povo sobre resolver os seus conflitos. Quando era uma oferta de ação de graças, tinha que comer no mesmo dia. Quando era um voto, comeria-se dentro de 2 dias. E por que ela estava ligada ao tempo? Porque você sabe que a oferta pacífica ela só era oferecida ali depois de, a gente já comentou isso domingo e ontem, depois de um holocausto e uma oferta queimada. E a oferta pacífica era uma oferta voluntária, o ofertante oferecia porque ele queria agradecer a Deus pelo perdão que foi dado a ele, porque o holocausto era um sacrifício com o propósito de expiação do pecado, e a oferta queimada também. Então, após ele ter o seu pecado perdoado e ter se consagrado ao Senhor, ele tinha ali o desejo de gratidão, de agradecer a Deus, e ele estava em paz com Deus, e as ofertas também só eram oferecidas após ele estar em paz com os outros. E aí, o que acontecia? O ofertante, ele precisava tomar a iniciativa de conversar com as pessoas, de resolver ali os seus problemas, as suas divergências, para que essas pessoas fossem convidadas a se alegrar com ele, e ali era a celebração da paz que havia sido estabelecida entre eles, e também o ofertante celebrando a paz com Deus, porque ele já tinha oferecido ali holocaustos, ofertas queimadas, então o Senhor já tinha ali dado a ele o perdão dos pecados a partir do momento que ele ali se arrependia e confessava os seus pecados. E aí ensina pra gente uma lição muito grande sobre o nosso orgulho, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando a outra pessoa que tem alguma divergência com a gente vir até nós e resolver o problema. E a lição que a gente tira daqui é que nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas para resolver as divergências. Porque muitas vezes a pessoa não tem o senso da responsabilidade que é você estabelecer a paz com outra pessoa. Ela fica esperando que você vá, e também porque ela, assim como você, assim como eu, a outra pessoa, lembra que eu contei pra vocês um relato, acho que foi no domingo, de uma pessoa que eu tava sem falar com ela há muito tempo, menos de um ano, mas pra mim já é muito tempo, e aí ficava um esperando pela outra. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, que a gente não quer dar abraço a torcer. O Espírito Santo foi me movendo, eu resistindo, ele me movendo, eu resistindo, ele me movendo, eu resistindo, até que não deu mais pra resistir, e eu fui falar com a pessoa. E a pessoa me disse que ela tentou de várias vezes, ela queria falar comigo, mas ela não conseguia. Então, e eu vou julgar? Não, porque eu também sou orgulhosa. Então, tantas outras vezes também eu quis falar com a pessoa, eu cheguei até a escrever a mensagem, mas aí eu apaguei. Cheguei a escrever, mas não enviei, apaguei antes de enviar. Por quê? O orgulho diz assim, não, ela não vai te perdoar, não. Nem tenta que não vai dar certo esse negócio aí. Isso é voz de Satanás no nosso ouvido, para que a gente não dê espaço ao Espírito Santo atuar e nos mover a resolver as divergências e viver em paz com as outras pessoas. Então a gente precisa da voz do Espírito Santo, porque a voz do diabo a gente dá ouvido demais. A gente dá muito ouvido à voz dele. Às vezes você nem percebe, mas você tá dando ouvido à voz dele. Vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, que é melhor? Vamos, né? Então aqui é a lição que eu tiro aqui, para mim, hoje, o primordial é isso. O ofertante precisava ter iniciativa de convidar as pessoas, e antes ele tinha que resolver as suas divergências para que essas pessoas se alegrassem com ele. Era um momento de festa, era um momento de gratidão e alegria. Ele estava ali agradecendo a Deus pelo sacrifício, pelo perdão dos seus pecados, e agradecendo a Deus porque ele tinha estabelecido a paz com as outras pessoas. Então era um momento para festejar. E eu me lembro, aqui falando dessa questão da iniciativa, de José, da história de José com os seus irmãos. Porque os seus irmãos vieram até o governador, não sabendo que era José, e chega um momento em que ele não aguenta mais ali a situação, por ter reconhecido que eram seus irmãos, ele não aguenta mais, ele retira, né, ali as vestes de governador, e ele chega para os irmãos dele e se apresenta e diz assim, como é que está o meu pai? E os irmãos ali perplexos, e ali, ele se apresenta, eu sou José, sabe?
E fica aquele clima de, meu Deus, e agora? E os irmãos com medo, mas tipo assim, ele, gente, já perdoei, tô nem aí agora, vocês já estão perdoados, foi Deus que me trouxe até aqui, então eu só quero saber cadê meu pai, sabe? José não estava ali ainda para sentar e perguntar por que vocês fizeram isso. Não, gente, eu já perdoei vocês já estão perdoados, fiquem em paz, fiquem libertos, agora me digam como é que está meu pai, eu quero vê-lo. José deixou de lado tudo, porque ele percebeu que aquilo que havia sido feito para o mal dele, Deus converteu em bem. Então, veja, ele tomou a iniciativa. Ele não ficou com aquele rancor e disse assim, aí, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês, eu sou José, e aí, quem vai ser o primeiro a pedir perdão aí, pela merda que fez comigo? Ele não fez isso. Ele tomou a iniciativa. E muitas vezes a gente quebra essa ponte, o tema da lição de hoje é a ponte sobre o distanciamento. E muitas vezes a gente quebra a ponte e aí fica distante das pessoas. E fica distante por nossa própria escolha. Porque já existem situações em que as outras pessoas até querem se religar a nós. Mas a gente é orgulhoso e a gente não quer aceitar o perdão. Já aconteceu comigo uma situação familiar em que a pessoa queria falar comigo e eu disse, eu não quero falar com ele, não quero resolver, não quero, né? E aí, isso é orgulho, né? Isso é a gente dar espaço para a nossa natureza carnal crescer, ser mais alimentada, tomar mais o espaço. Mas a gente tem que dar espaço ao Espírito Santo para que o fruto do Espírito brote em nós. É difícil, não é fácil não. Não estou aqui dizendo que é fácil, não. É difícil. Mas a palavra do Senhor é nossa força, nosso guia. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é que a lição vem falando que Jesus acaba sendo para algumas pessoas a imagem de um velhinho de cabelos brancos que mora lá em cima. Mas ele é um ser social e essa é a característica que ele tem em comum com os jovens. E aí tem um comentário adicional aqui a Levítico 3, no comentário bíblico, falando sobre pessoas que são cristãs e acham errado se alegrar, participar de festas, porque o nosso papel aqui é pregar o evangelho, não é estar se divertindo com as pessoas. E aí, essa nota adicional fala sobre as pessoas que viviam no tempo de Cristo, que achavam um absurdo eles sentar à mesa para comer com os pecadores. Eles estar em uma festa de casamento. Ele participar de momentos de alegria com seus discípulos. E eu não sei se vocês conhecem a série The Chosen, mas, gente, essa série é maravilhosa. E nessa série, tem o casamento, né? As bodas de Caná da Galileia, onde Jesus realiza o primeiro milagre público. E ali, gente, é um Jesus tão assim, real, sem aquela coisa engessada, que os casamentos duravam uma semana, né? E ali havia muitas... A festa era grande e eles dançavam para se alegrar. Não eram danças relacionadas ao que a gente vê hoje, mas eram simplesmente danças da comunidade ali judaica. Eram coisas que faziam parte ali da tradição. E nessa série, Jesus ele está num círculo pulando com os discípulos e dando risada. Eu falo assim, gente, era esse Jesus, assim, sabe? Que se relacionava com as pessoas, que era um ser social, que tratava bem as outras pessoas, que se alegrava. E não existia nenhum pecado nele. Então, como as pessoas podem olhar para isso e falar, mas como que ele senta com pecadores? E muitas pessoas podem questionar, mas ele tinha uma grande obra para fazer, por que ele estava perdendo tempo em um casamento? Mas as pessoas, elas não entendem que a obra de Jesus era sobre as pessoas. A vida de Jesus era para salvar pessoas. E isso se manifestava na forma que ele as tratava, se alegrando com elas, sentando e comendo com os pecadores. Se alegrando em um casamento, em uma festa de aniversário talvez, e também em lugares tristes, em cultos fúnebres, em cerimônias de velório. Mas Jesus estava se relacionando com as pessoas. Alguns fariseus estavam perplexos e apontavam o jejum e a oração dos discípulos de João como uma reprovação a Cristo que frequentava festas. Porque João Batista vivia isolado, né, ali em jejum e oração, buscando ao Espírito Santo. E Jesus também buscava o Espírito Santo, também tinha seus momentos de jejum e oração, mas priorizava também estar na companhia das pessoas. Porque o reino de Deus é para as pessoas, é sobre pessoas. E aqui diz que não devemos nos esquecer de que somos filhos do rei, que os nossos pecados foram perdoados e que temos o direito de sermos alegres e felizes. E existem muitas pessoas que querem ser tão boas o tempo todo que reprovam algum tipo de alegria, manifestação de gratidão, de alegria, de festejo. E o comentário diz assim, essas são até boas pessoas, mas são tão ansiosas o tempo todo por fazer o que é certo, que jamais aprenderam a levar os seus fardos ao Senhor. Elas não entregam as preocupações, a ansiedade, as agonias ao Senhor
e não conseguem se alegrar, não conseguem serem gratas pela salvação, não conseguem viver felizes, mas vivem ali com o fardo da religião, de que não, que a gente não tem que fazer isso, não tem que perder tempo com isso. É sério isso aí. Os cristãos devem ser pessoas otimistas, mesmo em meio aos eventos mais solenes. Cristo estava confiante e seguro mesmo ao enfrentar a cruz. Por que não deveríamos também ser confiantes e seguros? Deus pôs uma nova canção no lábio dos remidos. Eles são filhos do Altíssimo, andam com Deus e estão seguros em seu amor. E por isso eles têm paz com Deus e por isso eles se alegram no Senhor. Então, é uma lição que fica aí para nós. E aqui tem uma perguntinha no final para você refletir. Como a comunhão espiritual pode resistir a circunstâncias externas, como o exemplo da pandemia? Como é que a comunhão espiritual, a comunhão com Deus, pode resistir a outras circunstâncias em que a gente não pode ter comunhão com as outras pessoas? É algo para você refletir aí. Porque a nossa comunhão com as pessoas, ela é um resultado da nossa comunhão com Deus. O ofertante que levava ali a sua oferta pacífica, ele oferecia essa oferta em gratidão porque havia sido perdoado por Deus e estava em paz com Deus. E aí ele ia até as pessoas, estabelecia paz com elas e depois as convidava para que estivesse ali com eles celebrando. Então, a primeira coisa era o estabelecimento da paz com Deus através do holocausto, da oferta queimada, e Deus perdoava ali o pecador. Então, ele se alegrava e ele entendia, assim como Jesus me perdoou, eu preciso liberar o perdão para outra pessoa também. Então, fica essa reflexão e essa lição para nós no dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, seu momento hipertexto é com a palavra pacificador. E não temos vídeo, você vai fazer com o Espírito Santo. E na sexta-feira a gente volta com o resumão, dando ênfase aí à quarta, quinta e à sexta-feira, tá bom? Compartilhe esse vídeo com a sua classe, deixe seu comentário, que Deus abençoe você. Tchau!